E aí pessoal, beleza? Vou fazer um videozinho para vocês aqui agora sobre a volta de Jesus Cristo, mais especificamente sobre quando Jesus vai voltar, né? Quando ele disse que voltaria, né? Então, vamos começar com o senso comum. A maioria das pessoas, elas dizem o que sobre esse assunto? Jesus está voltando, está prestes a acontecer o retorno de Cristo, né? Esse é o senso comum. É outdoor, né? Com esse dizer espalhado pela estrada, Jesus está voltando, prepare-se. É adesivo na traseira de carro, né? Esse é um assunto muito falado dentro das igrejas, porém pouco estudado, eles só falam isso. É um assunto que as pessoas conversam no trabalho, em casa, é um assunto para hora e fora de hora. E hoje a gente vai ver alguns textos da Bíblia sobre esse assunto da volta de Cristo, sobre quando Jesus disse que ia voltar. Eu não vou aqui entrar em detalhes, talvez em outro vídeo, sobre a volta dele. Mas esse vídeo vai ser especificamente sobre quando Jesus vai voltar, e não sobre toda a profecia de Mateus 24, isso talvez em outro vídeo, né? Então vamos começar com um texto aqui interessante, que é o de Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Anota aí para você mostrar para os seus amigos, seu pastor, né? Que esse é um texto praticamente excluído das igrejas. Ninguém lê esse texto, eles tentam esconder esse texto de você. Porque o que eles dizem é o seguinte, né? Que a nossa geração é a geração que vai ver Jesus voltar. Mas eles estão dizendo isso para todas as gerações que estão vivas, os líderes religiosos, né? Essa religião, né, organizada, moderna que se criou, ela se baseia nisso. Ela ensinou isso para os nossos tataravós, que eles estariam vivos para ver Jesus voltar, ensinou para os nossos avós, ensinou para os nossos pais, estão ensinando para nós que a nossa geração é a geração que vai ver Jesus voltar. E você provavelmente está ensinando para os seus filhos e eles vão ensinar para os seus netos que a geração que está viva é a geração que vai ver Jesus voltar. É sempre assim, né? A geração que está viva é sempre a geração que vai ver Jesus voltar. E sempre está prestes a acontecer a qualquer momento. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre a época do retorno de Cristo? É isso que a gente vai ver nesse videozinho de hoje aqui. A gente vai começar com o texto de Mateus 16, 27 e 28. Vou usar aqui, ó, Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, João Ferreira de Almeida, para ler os textos aqui. Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28 diz o seguinte: a volta de Cristo, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, junto com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Texto falando sobre o quê? A volta dele. E o versículo 28 ele diz quando isso aconteceria. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então olha que interessante, né? No versículo 27, ele fala sobre a volta dele com os anjos, né? Isso aqui não adianta você tentar, eles vão levar para a transfiguração. Na transfiguração não tinha anjo ali, não tinha ninguém. Aqui é o retorno com os anjos para retribuir cada um segundo as suas obras. E ele diz no 28 que alguns dos que aqui estão, quem é essas pessoas que aqui estão? Não provariam a morte sem que vissem isso acontecer. Eles vão ler esse texto hoje em cima do púlpito da igreja, vão apontar para as pessoas sentadas no banco e vão dizer o seguinte: tá vendo, irmão? O texto está dizendo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte sem que vejam vir o Filho do Homem. Alguns que estão aqui na igreja hoje vão estar vivos para ver Jesus voltar. Porém, será que Jesus estava falando do século 21? De 2023, ou ele estava falando da época dele? Ele estava ali sentado com os amigos, apóstolos, né, numa conversa particular, e ele diz que alguns dos que aqui estão não provarão a morte sem que vejam o Filho do Homem voltar. Então, pessoal, ele garante para os apóstolos que alguns deles estariam vivos. Olha que promessa. Olha que expectativa que Jesus criou no coração deles.
Em Provérbio diz que a expectativa adiada faz adoecer o coração. Agora a pergunta é, será que Jesus criou falsas expectativas no coração dos apóstolos, dizendo que eles estariam vivos para ver ele voltar e eles morreram e isso não aconteceu? Pessoal, existem 3 hipóteses aqui para esse texto, eu só consigo ver essas 3. A primeira delas é que Jesus mentiu para eles, né? Jesus se enganou a si mesmo e acabou enganando eles, ou mentiu propositalmente para eles, dizendo que eles estariam vivos para ver Jesus voltar, né? A segunda hipótese, absurda, mas vai por mim, pessoal, tem gente que acredita nisso, é que alguns dos apóstolos e discípulos deles ainda estão vivos. Olha só, tem gente que acredita nisso. Você imagina, pessoas com mais de 2.000 anos vivas em algum lugar dessa terra, esperando Jesus cumprir esse texto de Mateus 16, 28, onde ele diz que ia vir com os anjos retribuir cada um segundo as suas obras, e que eles estariam vivos para ver isso acontecer. Tem gente que acredita, né, pessoal? E a terceira hipótese é a seguinte, que Jesus realmente fez o que ele prometeu, que ele voltou, cumpriu tudo o que ele disse, né, durante o período de vida daqueles apóstolos. Então, só existem essas 3 hipóteses. Porque vai querer atribuir aqui simbolismo, isso aqui, correr para lá, correr para cá, mas o texto é claro. Jesus estava cercado de amigos, apontou para eles e criou expectativa no coração deles. E talvez essa promessa de que eles estariam vivos para ver ele voltar foi o que motivou eles a seguir cada vez mais e se empenhar na obra do Evangelho, né? Porque não, ele falou que nós vamos estar vivos para ver, né? Então nós vamos analisar essas questões aqui, essa questão do tempo de Deus, né? O tempo está próximo, Jesus falava muito isso, o reino de Deus está chegando. E aí? Será que está chegando naquela época? Ainda está chegando hoje? Nós vamos analisar alguns textos aqui. Vou citar mais um texto da Bíblia aqui, que é o de Mateus capítulo 24. Porque esse texto é muito citado. Você já deve até estar com ele em mente, pensando nele aí agora enquanto eu faço esse vídeo. Que Jesus não disse o dia e nem a hora, realmente. O Mateus capítulo 24, versículo 36 diz, né? Deixa eu pegar aqui. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Realmente, Jesus disse que ninguém saberia o dia e a hora do retorno dele. Mas e quanto à época? A geração? Ele não deu o dia e a hora exata, mas e a época? Se você pegar 2 versículos antes aqui, Mateus capítulo 24, versículo 34, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração é essa que Jesus aponta para ela e diz que não vai passar? O que é uma geração, né? Uma geração é um grupo de pessoas com diferentes idades que convivem numa mesma época. Na época de Jesus existia, né, as pessoas vivas naquela época. Jesus disse que elas não morreriam sem ver isso acontecer, né? Então, eles vão pegar esse texto e vão ler e vão dizer: esta geração não passará sem que todas estas coisas... E eles vão apontar para a nossa geração no século 21. Mas Jesus, ele disse que a geração que não ia passar era a geração dele, e não a nossa. Ele usou o pronome demonstrativo de algo que está perto, né? Nós temos 3. Esse, este e aquele. Quando eu quero falar de algo que está perto, eu digo, esta blusa é preta. Algo que está um pouco mais distante, esta blusa é preta e essa blusa é rosa. E quando eu quero falar de algo mais distante ainda, eu posso dizer, esta blusa é preta, essa blusa é rosa, mas aquela que está no meu guarda-roupa é verde. Então Jesus poderia ter dito, aquela geração, né, apontando para um futuro, não passará, mas ele disse, esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. E aí entra aquela questão, né, que eles vão falar muito, que é o tempo de Deus é diferente do nosso, né?
Porque para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele disse isso, que esta geração não passaria, mas para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Mas será, pessoal, que Deus, quando se relaciona com o homem, ele usa as medidas de tempo dele ou as medidas de tempo humanas? Porque Pedro falou isso na carta dele, né, em relação à promessa da vinda de Cristo, mas ele estava citando um texto de Ezequiel, que eu vou ler para vocês aqui, que para Deus, né, um dia como 1000 anos como um dia, e ele diz que Deus não retarda a sua promessa, citando Ezequiel. Porque a questão é, Deus realmente ele habita numa eternidade de tempo, né? Deus é atemporal. A gente mora dentro do sistema solar, no planeta Terra. O planeta Terra, ele demora... O que é o tempo para nós? É a duração de um movimento. O movimento que a Terra faz em torno do Sol, nós contamos como 365 dias, né? Que faz um ano. Então, por exemplo, se você morasse em Saturno, enquanto a Terra dá 28 voltas, Saturno está dando uma só. Enquanto passa um ano lá, que passa 28. Então, dependendo do lugar, né, o tempo é a duração de um movimento. Na Terra, o movimento de translação é 365 dias. Mas se você morasse em Saturno, né, talvez qual seria a sua idade hoje? Porque enquanto Saturno passa um ano, aqui passa 28. Agora, mas Deus, ele não mora dentro do sistema solar. Ele não está sujeito a essas regras. Ele não é afetado pelo ciclo de translação da Terra, pelo sistema solar. Ele é atemporal. Porém, quando ele se relaciona com o homem, ele usa medidas humanas. Não faz sentido. E eu vou provar isso para vocês, né? Será que quando Deus diz que algo está próximo, está prestes a acontecer, isso pode demorar milhares de anos para acontecer, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia? É isso que nós vamos ver aqui nas Escrituras. Eu vou começar com o texto de Ezequiel aqui, e nós já vamos voltar para o assunto da vinda de Cristo. O texto de Ezequiel, capítulo 12, do versículo 21 em diante. Vou explanar sobre essa questão do tempo, né, de como Deus lida com o tempo em relação com a gente. Que embora um dia para Deus seja como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele quando se relaciona com o homem e diz que algo está prestes a acontecer, a gente tem que entender que está perto mesmo. Não, Deus falou que está perto, mas o tempo dele é diferente. Não vamos criar expectativa não, que isso aí pode ser para daqui a 10.000 anos, talvez. Vamos ver se é assim que realmente Deus age com o homem, né? Bom, Ezequiel capítulo 12, do versículo 21 em diante, vai falar sobre as profecias, né, contra os falsos profetas, né? Por quê? Ezequiel tinha feito várias profecias de que Babilônia estava prestes a invadir Israel, conquistar a terra prometida, destruir o templo e levar o povo para o cativeiro. E ele disse, o tempo está próximo. O tempo está chegando. Se você ler aqui alguns capítulos, ó, o capítulo 7 de Ezequiel, ele começa com o subtítulo, o fim vem, o fim vem. Porque Ezequiel, ele criou expectativas no coração das pessoas de que Babilônia estava chegando a qualquer momento. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui, para a gente entender como Deus se relaciona, as suas profecias, né, com o tempo humano. Porque assim, a gente sabe que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. E quando Deus revela, a gente pega uma profecia para analisar. A gente tem que analisar a referência temporal. Deus disse quando isso ia acontecer, então a gente tem que observar o tempo que ele disse quando aquilo ia acontecer. Ele não deu detalhes sobre a época, então está oculto. Mas o que está revelado nós temos que saber, né? Porque ele revelou para a gente saber. Então em Ezequiel capítulo 12, versículo 21 em diante, está assim, ó. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor, farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas dize-lhes, chegaram os dias e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel.
porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Não será mais retardada, uma expressão usada por Pedro, lá na referência que ele faz aos 1000 anos, como um dia como 1000 anos. Mas vamos entender o que estava acontecendo aqui na época de Ezequiel. Ezequiel disse que Babilônia estava prestes a invadir Israel. E o que os líderes religiosos estavam fazendo? Ah, não! Isso aí que Ezequiel está profetizando é para dias muito distantes. Isso não vai acontecer agora, não. Ele está dizendo que é agora que está chegando, mas não é assim, não é bem assim. Vê, pessoal, a distorção é basicamente o que eles fazem hoje, só que é o contrário, né? Jesus disse que tudo estava prestes a acontecer na época dele, que aquela geração não ia passar. E como diz o Mateus 16, 28, alguns deles estariam vivos para ver isso acontecer. E eles dizem o quê? Não, quando Jesus falou isso lá, ele estava, como o tempo para Deus é diferente, né? Ele estava falando que estava prestes a acontecer lá, criou expectativa no coração dele, mas isso era para 1000 anos, 2000 anos depois, né? Nós estamos em 2023 e eles dizem que ainda não aconteceu. Então você vê, né, pessoal, aqui nós temos uma prova de que Deus não age dessa forma. Embora o tempo para ele seja diferente, ele quando age e vai dar uma referência temporal para nós dentro de uma profecia, ele faz isso em medidas humanas. Ele tinha dito para o povo de Israel que Babilônia estava prestes a chegar. E aí começou a surgir o ditado em Israel, dos líderes religiosos, falsos profetas, dizendo, não, está perto assim, mas não está, né? Porque é para tempo muito distante isso que Ezequiel está falando, né? Fazendo cosquinha no ouvido do povo. Pode ficar tranquilo, isso aí que Ezequiel está falando não é para... Então, vamos analisar mais alguns textos aqui. Vou começar com o texto de Ezequiel para provar para vocês que quando Deus diz que algo está prestes a acontecer, é porque está perto. Se está longe, ele avisa, quer ver? Vamos ver o texto de Daniel aqui, ó. Em Daniel capítulo 8, por exemplo, eu não vou entrar em detalhe para explicar a profecia de Daniel. Nosso interesse aqui são as referências temporais e como Deus lida com o homem em relação ao tempo. Você vê que Deus faz várias profecias em Daniel, e na hora de falar sobre o cumprimento dessas profecias, aqui em Ezequiel capítulo 9, versículo 26, ele diz para Daniel assim, Daniel, tu porém sela a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Olha só que interessante, né? Vê como é que Deus age. Deus fez as profecias para Daniel, porém com medo das pessoas lerem a profecia de Daniel, porque o que ia acontecer? Quando as pessoas entrassem em contato com o livro de Daniel e começassem a ler as profecias, alguém poderia dizer assim, isso está acontecendo agora, ó. Eu estou vendo isso aqui acontecer, isso é na nossa época. É agora, olha os sinais aí, ó. Para evitar isso, o que Deus fez para Daniel? Daniel, sela as palavras dessa profecia, porque são para tempos ainda muito distantes. O que Deus queria aqui? É que quem entrasse em contato com o livro de Daniel não ficasse imaginando coisa. Não, isso está acontecendo agora, na nossa época. Isso aqui está se cumprindo agora. Não. E já deixou bem claro aqui que quem estivesse lendo o livro de Daniel, isso era para tempo muito distante. Porque quando é para perto, Deus fala. Porque ele é o originador da linguagem humana. Deus consegue ouvir orações em milhares de idiomas ao mesmo tempo dá ordem aos seus anjos para fazer as coisas acontecerem. Será que o originador da linguagem humana não sabe o que significa estar perto ou estar distante de acontecer? Então aqui você vê que ele fala para Daniel, no capítulo 12 também, quando ele encerra o livro, ele dá o mesmo conselho para Daniel.
Sela as palavras deste livro, pois ainda são para tempos muito distantes. O que Deus quer aqui? Quando é para perto, se o livro de Daniel estivesse prestes a se cumprir na época de Daniel, ele ia falar, Daniel, isso está prestes a acontecer. Igual ele falou para Ezequiel. Mas ele falou o quê? Daniel, sela as palavras do livro, pois isso estão para tempos muito distantes. Mas e se fosse uma profecia que estivesse prestes a acontecer? Deus falaria que ela está prestes a acontecer? Sim. Quer ver? Vamos lá no livro de Apocalipse aqui, ó. Apocalipse capítulo 22, João recebe a ordem contrária. No final do livro de Apocalipse, olha o que Deus diz para Daniel, para João. Apocalipse 22, versículo 10. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Viu a diferença? Daniel, como estava vivendo numa época em que as profecias faltavam muito para acontecer, Deus avisou. Deus falou, não, isso falta muito para acontecer ainda, Daniel. Ele não deixou aberto a interpretações, justamente ele fechou a profecia, dizendo que era para tempo muito distante. Se ele deixasse aberto, teria pessoas que iam dizer o que? Não, Daniel, isso já está acontecendo, já estou vendo isso acontecer, mas não é. E já para João recebeu a ordem ao contrário. Apocalipse 22, 10, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então, pessoal, é normal. Era o que se espera de Deus, um Deus justo, sábio, amoroso. Não vai enganar a gente, criar falsas expectativas, né? Jesus não ia chegar para os apóstolos e ia dizer, olha, alguns de vocês aqui vão estar vivos para ver o que eu estou falando. Eu vou voltar com meus anjos, vou retribuir cada um segundo as suas obras, e eu garanto a vocês que alguns de vocês vão estar vivos para ver isso acontecer. Jesus não ia criar essa expectativa no coração deles com a falsa desculpa de que o tempo para mim é diferente. Eu disse que está prestes a acontecer, mas vocês têm que entender que 1000 anos para mim é como um dia e um dia como 1000 anos. Não é assim, é isso que eles querem fazer a gente engolir, goela abaixo. Mas essa não é a verdade. A verdade é que quando algo está prestes a acontecer, Deus diz claramente que isso está prestes a acontecer, né? E quando algo está longe de acontecer, ele também avisa. E isso é muito importante para a gente entender o assunto da volta de Cristo, né? Porque eles dizem, né, que não, está prestes a acontecer. Porque a gente lê na Bíblia e realmente está escrito que estava próximo a acontecer, mas estava próximo a acontecer deles, não da gente. Quer ver? Por exemplo, eles dizem que nós estamos vivendo nos últimos dias. Vamos analisar essas expressões aqui nas Escrituras? O que a Bíblia tem a dizer sobre os últimos dias, né? Porque eles falam, não, nós estamos vivendo nos últimos dias. Vamos começar com o texto de Atos, o Pentecostes, né? Que é um texto, esse texto